Olá, eu sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Nesse nosso encontro de hoje, nós abordaremos o conteúdo que trata da Primeira Guerra Mundial, um evento que aconteceu de 1914 a 1918. E daremos destaque aos antecedentes que levaram à guerra, à eclosão da guerra, ou seja, as motivações que antecederam o período de 1914, que acabaram contribuindo para que acontecesse a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Bom, como dito, nesse encontro de hoje nós falaremos apenas dos antecedentes, aquelas motivações que foram se dando antes da guerra propriamente dito, as motivações que acabaram levando à eclosão da guerra, certo? E essas motivações nós podemos estar destacando a corrida imperialista das potências europeias por territórios e mercados durante todo o século XIX. E essa corrida por territórios, por mercados, por novos mercados, vai criar um clima de tensão entre as principais potências europeias, um clima de tensão e rivalidade entre essas potências e disputavam esses territórios e esses mercados consumidores em novos territórios, certo? A exemplo de países como a Alemanha, a Grã-Bretanha e França. Então esses três países vão se destacar nessa corrida imperialista por territórios e por mercados, com a intenção de, além de conservar os territórios que já tinham, ampliar esses territórios. E são essas rivalidades que se iniciam no século XIX que vão criar o ambiente perfeito para que aconteça a eclosão do conflito mundial conhecido como a Primeira Guerra. Então foram essas rivalidades, esse clima de tensão, essa busca por território, essa política imperialista de expansão territorial, são motivações que também vão contribuir decisivamente para que a guerra aconteça. Um outro motivo importante que contribuiu para a eclosão da guerra foi a Guerra Franco-Prussiana, uma guerra que aconteceu entre a França e o antigo território alemão, a Prússia, um principado germânico, que aconteceu no ano de 1870. E nessa guerra, a França ela perde o território da Alsácia e Lorena para a Alemanha, para o Império Alemão, que vai, a partir do final da guerra, vai iniciar o seu processo de unificação. Então, a perda desse território da Alsácia e Lorena, rico em carvão, minério, para a Alemanha, também vai contribuir para que aconteça a guerra, uma vez que a França, por perder esse território, vai juntar todos os esforços no sentido de recuperar esse espaço perdido. E a participação, obviamente, da França num bloco anti-germânico, ou seja, anti-alemão, explica de uma certa forma a possibilidade de recuperar esse território. Então, a França vai se juntar num bloco de países antagônicos, contrário às pretensões do Império Alemão, certo? E essa é uma motivação também que vai contribuir para a eclosão da guerra. Os resquícios ficaram da Guerra Franco-Prussiana. Um outro aspecto que vale lembrar é que no ano de 1871 se dá a unificação da Alemanha, uma vez que antes de 1870, antes da guerra, a Alemanha não era uma nação unificada, ela vivia sob principados autônomos, E com a unificação da Alemanha, a Alemanha se fortalece enquanto nação, enquanto Estado unificado e começa um processo de expansionista. Inicia um processo de uma política expansionista, tanto de mercado quanto de expansão territorial. E isso também vai contribuir de uma certa forma para a eclosão do conflito, uma vez que os interesses alemães vão confrontar os interesses franceses com os interesses ingleses, e isso vai, de uma certa forma, incomodar e vai acabar contribuindo lá na frente para a eclosão da guerra, tá certo? Um outro aspecto importante, e vale lembrar, é que o próprio desenvolvimento do capitalismo vai ajudar a criar essas novas rivalidades. E por que isso?
porque no início do século XX, a economia mundial ela deixou de ser um sistema que girava em torno da Grã-Bretanha, né? Outros países industrializados disputavam com os britânicos os mercados consumidores. E desses países que disputavam esses novos mercados consumidores, nenhum outro se mostrava tão agressivo nessa corrida por mercados quanto os alemães, quanto a Alemanha. Lembrando que a industrialização alemã ela é um pouco mais tardia, ou seja, ela é mais recente que a industrialização da Inglaterra, e por ser uma industrialização mais recente, a Alemanha vai incorporar novas tecnologias, o que vai contribuir para produzir produtos com uma qualidade melhor que os produtos ingleses, e isso vai favorecer a expansão do mercado alemão. Isso, de uma certa forma, vai incomodar os britânicos. E esse processo de disputa por novos mercados consumidores, isso também vai contribuir para a eclosão da guerra, uma vez que a economia vai deixar de girar, o sistema vai deixar de girar em torno da Grã-Bretanha e vai se expandir para novos atores, né? E dentre esses está a Alemanha como uma nação agora unificada e forte economicamente falando. Um outro aspecto importante é que essa disputa imperialista, ela também se estende no campo financeiro, na esfera financeira. Ou seja, os alemães, para ganhar esses mercados, para ganhar esses novos mercados consumidores, os bancos alemães, os empréstimos que os bancos alemães faziam eram mais vantajosos do que aqueles empréstimos que eram oferecidos pelos banqueiros britânicos. Um outro aspecto importante é que a força naval do Império Alemão acabou por preocupar os ingleses. E por que isso? Porque os ingleses necessitavam do mar para distribuir seus produtos mundo afora. Uma vez que a Grã-Bretanha se trata de uma ilha, né, e com a expansão da força naval alemã, isso de uma certa forma vai incomodar. E isso vai levar com que a Inglaterra torne aliada da França num bloco contrário à Alemanha, uma vez que a Alemanha vai se tornar inimigo comum dos dois países, tanto da Inglaterra quanto da França. Então, esse avanço da Alemanha em relação a sua força naval também é um aspecto que vai incomodar os ingleses, os franceses. Isso também vai contribuir para a eclosão da guerra lá no ano de 1914. Outro aspecto importante que antecede a eclosão da guerra é a corrida armamentista e a política de alianças que acontece a partir do último quartel do século XIX. Isso também vai corroborar para a eclosão do conflito, né? E de uma certa forma vai polarizar a Europa em dois blocos de aliados. Então a Europa vai ficar organizada em dois blocos de países que têm por intenção se defender, expandir, mas ao mesmo tempo se defender. E muito por conta disso vai haver uma corrida armamentista nesse período, em que novas armas vão ser criadas, inventadas, e essas armas vão ser utilizadas lá no conflito. E que blocos eram esses? Que política de alianças eram essas? Que blocos, que países se juntaram nesses blocos? Pois bem, de um lado nós tínhamos o bloco que era chamado de a Tríplice Aliança, que foi constituído em 1882 e contava com a Alemanha, Império Austro-Húngaro, Áustria-Hungria e mais tarde a entrada da Itália. Esse bloco reunia as potências centrais do continente europeu. Do outro lado, tínhamos o bloco conhecido como a Tríplice Entente. Esse bloco foi constituído entre 1893 e 1907 e inicialmente era formada por França e a Grã-Bretanha. Mais tarde, a Rússia entrou e fez parte desse bloco. Lembrando que esses dois blocos iniciaram sua constituição no século XIX e no ano de 1907, os dois blocos estavam definitivamente constituídos. Então esses eram os dois blocos nessa política de aliança. A Tríplice Aliança de um lado e a Tríplice Entente do outro. Outro aspecto importante, que também vai contribuir para a eclosão da guerra, que conta como antecedente da Primeira Guerra Mundial, são os movimentos nacionalistas. O que eram esses movimentos nacionalistas? Esses movimentos nacionalistas, movimentos que pretendiam agrupar sob o mesmo Estado povos de origem
étnico-culturais semelhantes. E isso acabava por implicar num desejo de expansão territorial, né? E dentre esses movimentos nacionalistas, nós destacamos 3. O pan-eslavismo, que buscava a união de todos os povos de origem eslava da Europa Oriental, e tinha sob a sua liderança a Rússia, que de uma certa forma alegava ser o protetor, a Rússia ser protetora desses povos eslavos, e que via de uma certa forma a presença austríaca nessa região, uma vez que os austríacos estavam no outro bloco contrário à Rússia. Então o pan-eslavismo era um movimento nacionalista e tentava unir, juntar no mesmo estado todos os povos de origem eslava. O outro movimento nacionalista era o pan-germanismo, que lutava pela anexação à Alemanha de todos os povos de origem germânicas e viviam na Europa Central. Então esses 2 movimentos nacionalistas se organizaram nesse período, objetivando agrupar, reunir sob o mesmo estado povos de mesma origem, no caso, povo de origem eslava e povo de origem germânicas, né? E por fim, dentre desses movimentos nacionais, tinha o revanchismo francês. Ficou conhecido como revanchismo francês exatamente esse desejo de recuperar o território da Alsácia-Lorena, que foi perdido na Guerra Franco-Prussiana para os alemães, lá no ano de 1870. A perda desse território manifestou nos franceses esse revanchismo de recuperar essa região riquíssima em minério, em ferro. Então esses movimentos de característica nacionalista também contribuíram decisivamente para a eclosão do evento. Foram movimentos que contribuíram de forma decisiva para que a guerra eclodisse no ano de 1914. Então esses movimentos também entram como antecedentes da Primeira Grande Guerra. Diante de todos esses antecedentes, já foi falado, a Guerra Franco-Prussiana, os movimentos nacionalistas, a Guerra Franco-Prussiana de 1870, essa questão do próprio desenvolvimento do capitalismo, né, que deixa de girar, do sistema girar em torno da Inglaterra e começa a ter uma participação maior de outros países, todos esses antecedentes contribuem para a eclosão da guerra. E essas tensões entre esses 2 blocos rivais, elas vão se intensificando de forma gradativa, chegando ao ponto de que qualquer hora poderia acontecer o início de um grande conflito. Isso vai se dar, não a guerra propriamente dita, mas as tensões elas vão se acirrar e aumentar a partir de 2 acontecimentos importantes que se deram antes do conflito. O primeiro acontecimento foi a crise de Marrocos, que se deu entre 1905 e 1911, que foi um conflito que envolveu a Alemanha e a França, né, que por conta dessa crise quase chega-se à guerra, e o motivo era a disputa por território, mais precisamente o território do Marrocos, que ficava ali no norte da África. Então esse conflito entre França e Alemanha pelo território marroquino quase leva ao início da guerra. E muito por conta disso foi convocada uma conferência para resolver a questão dessa crise do Marrocos. E essa conferência deliberou sobre a supremacia, de que os franceses deveriam ter supremacia sobre o território marroquino, sobre a território do Marrocos, enquanto que os alemães ficariam com uma pequena faixa de terra sudoeste africana. Obviamente que os alemães não vão se contentar com essa resolução dessa conferência, essa conferência que aconteceu na cidade de Algeciras, na Espanha. Eles não se contentam, e em 1911 um novo conflito se dá entre as 2 potências. Então Alemanha e França mais uma vez se envolvem num conflito por territórios no continente africano, né? E mais uma vez, para evitar que haja uma guerra entre França e Alemanha, a França cede à Alemanha parte do território do Congo, certo? Isso para evitar acontecesse uma guerra naquele momento. O segundo acontecimento é chamado de a crise dos Balcãs, a crise balcânica, ou seja, uma crise que aconteceu na Península Balcânica por conta da presença da Áustria-Hungria naqueles territórios. Então, um dos principais focos do atrito entre as potências europeias, que se dava nessa Península Balcânica, que ficava no sudeste da Europa, se dava por conta desse nacionalismo, desse movimento nacionalista
eslavo, esse nacionalismo da Sérvia, que era apoiado pela Rússia, contra esse expansionismo austro-húngaro que era aliada da Alemanha. Então ali vai se criar um conflito de interesse, uma vez que a Alemanha, juntamente com a Áustria-Hungria, tinha o interesse de expandir sua influência nesse território. Por outro lado, a Rússia, a Sérvia, povos de origem eslava, que estavam sob o domínio da Áustria-Hungria, tinham outros interesses: libertar-se desse domínio e criar a Grande Sérvia. E essa crise, juntamente com a crise do Marrocos, são dois acontecimentos que acontecem antes de 1914 e vão contribuir decisivamente para a eclosão da guerra. Nessa crise balcânica, no ano de 1908, a Áustria-Hungria vai anexar a Bósnia e Herzegovina aos seus territórios, ou seja, faz a anexação desse território eslavo ao território austro-húngaro. Obviamente que isso vai contrariar os interesses da Sérvia, os interesses dos sérvios. Obviamente que os sérvios tinham o interesse também de incorporar essa região, que era habitado por povos eslavos, ao projeto da Grande Sérvia. E uma vez que essa região da Península Balcânica é controlada pelo Império Austro-Húngaro, isso vai suscitar nos sérvios, vai criar movimentos de caráter mais violento para reagir contra a presença dos austríacos e do húngaro, da Áustria-Hungria nesse território. E é diante dessas reações mais violentas por parte dos povos de origem eslavas, que vai criar o cenário perfeito para que aconteça a eclosão da guerra. Então essas duas crises, a crise do Marrocos e a crise dos Balcãs, e são dois acontecimentos que vão de fato anteceder a guerra e vão culminar, vão fortalecer, vão criar o cenário perfeito, o ambiente perfeito para que a guerra de fato aconteça. Então estes eram os antecedentes, essas eram as motivações que se deram antes de 1914. Esse movimento nacionalista, essa política de aliança, essa corrida armamentista, essa corrida expansionista, essa política expansionista em busca de território, de novos mercados, o próprio desenvolvimento do capitalista, que deixa de girar em torno da Inglaterra, e abre espaço para que outros países se lancem à conquista de novos mercados. E dentre esses está a Alemanha, que apesar de ter uma industrialização mais recente que a Inglaterra, mas cria tecnologias mais inovadoras. Isso permite produzir produtos de melhor qualidade que os ingleses, e isso de uma certa forma vai incomodar os ingleses. Então foram todas essas motivações que contribuíram para que a guerra acontecesse lá no ano de 1914, tá certo? Então esse era o nosso encontro de hoje, falar dos antecedentes que se deram antes da Primeira Guerra. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações, tá certo? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.